Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Esse foi o texto que Deus propôs ao meu coração para nós pensarmos brevemente hoje à noite. Efésios, capítulo 1. E com a graça de Deus, nós vamos ler a partir do verso 1. E avançaremos até o verso 14, em nome de Jesus. Vamos pensar sobre a pessoa e a obra de Cristo, e bem assim acerca dos motivos que nós temos para agradecer a Ele por todos os seus grandes feitos em nossa vida. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14, amém? Vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nesse momento nós vamos orar para que o Senhor nos conceda graça e luz para compreendermos a sua palavra, e nessa oração nós vamos incluir um pedido que foi feito pela irmã Neuma. Ela oferece esse culto em ações de graças pela vida da sua filha Stephanie, que completa 34 anos. Completa 34 anos amanhã, Stephanie. Não sei se você está aqui, mas Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha muitos anos de vida cheio de paz e de alegria para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, amém, vamos orar. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Obrigado pela noite agradável que o Senhor nos concede, com paz, com tranquilidade, para pensarmos a tua palavra. Que o Senhor possa aplicar as verdades contidas nesse texto ao nosso coração, e que o Senhor possa fazer isso, meu Deus, falando conosco da maneira mais simples e objetiva possível, para que todos nós possamos compreender as verdades profundas que o Senhor desejou nos ensinar por meio do texto que nós acabamos de ler. É dessa maneira que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é a cadeia do Himalaia, e que o capítulo 8 seria o Everest. Eu digo a vocês que eu concordo com ele. Romanos pode até ser o Himalaia, o capítulo 8, que devia ser todo ele dourado, bem poderia ser o Everest, mas a epístola que Paulo escreveu aos Efésios seria a visão que nós teríamos se estivéssemos agora no cume do Everest. Imagine você, bem agasalhado, obviamente, no cume daquela montanha extraordinária, é o ponto mais alto do planeta Terra. E imagine toda aquela expansão de mundo que você veria. Todos aqueles grandes picos nevados, as nuvens que estavam ali pairando sobre ele, a pureza daquele ar pouco contaminado pela poluição que nós produzimos. Seguramente você diria, olhando para toda aquela expansão de mundo, para toda aquela beleza, você diria:
Glória a Deus. Sim ou não? Isso é Efésios. Você olha para Efésios e diz, glória a Deus. Paulo escreveu esse documento na porção mais madura da vida dele. Ele se encontrava na primeira metade da década de 60 depois de Cristo. Havia se passado pelo menos 30 anos que o Senhor Jesus havia morrido e crucificado. Paulo não era mais aquele teólogo neófito dos primeiros anos de caminhada, mas agora ele era um pastor maduro, um teólogo experimentado, o missionário mais conhecido da cristandade naquela época, e escreve uma espécie de carta circular para nortear as igrejas que ele e bem assim os seus amigos, demais missionários, companheiros, haviam plantado na região da província romana da Ásia Menor. Nós temos, portanto, um documento escrito pelo maior teólogo de todos os tempos, na porção mais madura da sua vida, escrevendo sem as pressões dos perseguidores, porque ele se encontrava numa espécie de prisão domiciliar romana. Portanto, tudo contribuía para que esse homem, sendo inspirado por Deus, viesse a produzir esse documento que é belíssimo. E no verso 1 ele inicia esse texto precioso se apresentando. E ele se apresenta com base naquilo que tanto o orgulhava, daquilo que lhe causava tanta alegria, tanto prazer, e que é um motivo de orgulho para todos nós que aqui estamos. Ele se apresenta como um servo do Senhor. Acho que esse é o título que todos nós mais festejamos, não é? O fato de sermos homens e mulheres de Deus. É dessa maneira que Paulo começa, com esse coração cheio de orgulho genuíno para a glória de Deus. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É dessa maneira que ele inicia a sua carta, agradecendo a Deus pela benesse de ser um homem da palavra, um homem do evangelho, um ministro das sagradas escrituras. Como Paulo se orgulhava dessa prerrogativa que a graça de Deus havia lhe conferido. Escrevendo a Timóteo, procurando incentivar Timóteo a ser um bom pastor, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, esse verso é muito caro ao meu coração. Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Meus irmãos, esse é o meu verso. Eu, à semelhança do apóstolo Paulo, também sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me escolheu. Irmãos, eu sou bem-aventurado. O Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, me escolheu antes da fundação do mundo e me dotou com capacidade suficiente para a glória do nome dEle, para que, à semelhança do apóstolo Paulo, eu também fosse um ministro da palavra. Você já imaginou que coisa preciosa? Eu bem poderia ter escrito isso aqui, irmãos, me representaria da mesma forma. O Espírito Santo não me concedeu essa benesse, mas eu me vejo nesse texto aqui, acredito que outros ministros da palavra da mesma forma. Você, garoto, que nasceu para ser um pastor, um ministro do evangelho, você também deve se orgulhar desse texto, é o nosso texto. Nós somos gratos para com aquele que nos fortaleceu, Cristo Jesus, nos fez ministros da palavra. Que abertura, hein, irmãos? Isso é Efésios. Eu, Paulo, sou um apóstolo, não pela vontade de qualquer homem, não há favores humanos aqui. Isso não tem a ver com sobrenome, isso não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com o valente, com o poderoso, com o que corre. Isso é graça, irmãos, é favor imerecido. Ao longo da história, muitos homens forçaram a barra, através de favores conseguiram chegar a essa condição, mas nós distinguimos aqueles que estão sobre uma plataforma como essa na força do seu braço. Assim como nós, da mesma forma, também distinguimos aqueles que nasceram para isso. Paulo nasceu para ser esse homem de Deus. Ele se orgulhava disso, assim como eu, assim como vocês que possuem por suas vezes seus dons e talentos. Todos nós, homens e mulheres de Deus, chamados por Ele próprio para implementar na terra os valores do seu reino. Sim, irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade soberana de Deus, a todos os santos, parte desses santos ele havia alcançado por meio da graça de Deus, pregando o evangelho. Muitos outros vieram depois, sendo evangelizados por outras pessoas, mas o fato é que havia uma comunidade de santos eleitos recebendo esse documento, e Paulo saudava a todos eles com a graça e a paz do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade dos Efésios era uma comunidade miscigenada, havia gentios e havia judeus. Portanto, o apóstolo Paulo, nos documentos que escreveu, sempre fazia questão de, em sua saudação inicial,
alcançar ambos os públicos. Nós, que seríamos os gentios, portanto, para nós seria graça. Os judeus que faziam parte daquela comunidade receberiam shalom, a maneira com que eles se saudavam uns aos outros. Graça e paz, não da parte de qualquer pessoa, mas da parte do Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, dito isso, Paulo inicia a parte dogmática da sua carta. Paulo vai tratar de teologia agora. Mas antes de entrar nos assuntos que ele gostaria de tratar com a comunidade de Éfeso, ele inicia com uma espécie de canção primitiva. Alguns doutrinadores entendem que o capítulo 1 de Efésios, do verso 3 ao verso 14, seria uma espécie de canção primitiva que aquelas pessoas cantavam. Uma espécie de credo, a semelhança, por exemplo, do credo dos apóstolos. Uma espécie de compilado de grandes doutrinas que serviriam para nutrir a alma eterna daquelas pessoas. A época em que esse documento foi escrito, o analfabetismo era muito grande e os documentos bíblicos, eles não circulavam com tamanha facilidade. Então, para que as pessoas pudessem apreender as doutrinas, era comum que eles resumissem as doutrinas em canções, em pequenos credos primitivos. Portanto, ao que parece, o que nós temos nesses versos que vamos estudar hoje à noite, seria uma espécie de velha canção que as pessoas daquela região cantavam para tentar memorizar todas as doutrinas que tinham a ver com a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo inclui, quem sabe, essa canção, ou oração, ou credo, nós não sabemos com certeza, aquilo que talvez circulava entre as igrejas como uma espécie de doxologia. E ele vai agradecer a Deus por cada uma das suas características, dos seus atributos, e a maneira como esses atributos nos alcançam e nos transformam, nos fazem novas criaturas para a glória de Deus. Pois bem, é isso que acontece aqui. Então nós olhamos para o verso 3. E no verso 3, Paulo diz uma coisa preciosa. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra eulogia aponta para o produto dos nossos lábios. É como que se Paulo, querendo louvar a Deus, dissesse: Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és digno de tudo aquilo que sai dos nossos lábios. Uma vez que nós compreendemos a beleza da mensagem da cruz ensanguentada, tudo mais que sai dos nossos lábios é tributo de louvor a Ti. Nós não Te louvamos apenas no momento em que nos reunimos solenemente no local público de adoração e cantamos louvores. Isso é adoração. Mas a nossa adoração está para além disso. Tu és tão sublime, e tão belo, e tão santo, e tão cheio de glória, que ainda que todas as palavras que fluem dos nossos lábios, como verdadeiras torrentes de graça, fossem cada uma delas direcionadas assim, nem mesmo com todas as palavras que ao longo de toda a nossa vida, um dia nós vamos pronunciar, ainda assim nós Te louvaríamos o suficiente. Que maravilha, irmãos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo quer que você compreenda a beleza dessa afirmação, e ao longo desses 14 versos agora, ele vai nos dar pelo menos 6 motivos pelos quais nós vamos concordar com ele, com o fato de que de fato Deus é bendito. Então perceba, essa é uma das perícopes, um dos trechos mais longos. Paulo quase que não toma nem fôlego. Não há grandes divisões nesse texto. Paulo faz uma afirmação: Deus é bendito, e depois por 14 versos, ele vai corroborar essa verdade, ele vai dizer, no entendimento dele, o motivo pelo qual Deus é bendito. Então vamos lá, primeiro motivo, está nesse verso 3 ainda. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você percebe? Cristo não apenas nos abençoa no tempo presente, perdoando os nossos pecados na cruz, doando por meio da sua graça tudo que nós precisamos para a manutenção das nossas vidas. Ele também nos assegura uma eternidade com Ele, uma glória que nos aguarda no porvir. E é por causa da certeza inafastável de que nós estamos completamente seguros em Cristo que nós devemos bendizer a esse Deus que é todo amor. Paulo diz:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos garantiu um lugar ao lado dele na eternidade. Irmãos, isso é muito belo. Ao longo da nossa jornada, enquanto seres humanos, nós enfrentaremos percalços, problemas se levantarão, demandas que provavelmente nós não conseguiremos suprir com a força do nosso braço. Problemas que, por serem tão grandes, talvez, do ponto de vista humano, nós jamais teremos condições de resolvê-los. Quando situações assim nos acometem, é normal que, na qualidade de seres humanos, nós venhamos a nos desesperar, quem sabe, achar que daquele ponto nós não avançaremos, que aquele talvez será o último dia da nossa vida. Tamanho é o problema que às vezes nos acomete. Quando situações assim ocorrem, textos como esse trazem a paz que o nosso pobre coração precisa para não naufragar em meio às demandas que a todo tempo nos acometem sobre a face da terra. E se há uma verdade que deve tranquilizar o nosso coração, é a certeza inafastável de que nós estamos completamente seguros em Cristo, de que não há nada que possa nos separar do amor dele, que na vitória do Calvário, meus irmãos, nos foi assegurado um lugar no céu que não pode ser tomado de nós. E esse lugar que nos está assegurado não tem a ver com a fortaleza do nosso coração, porque o nosso coração pode fraquejar. Não tem a ver com a fortaleza da nossa mente, porque a nossa mente pode sucumbir. Mas esse lugar nos está garantido porque aquele que fez a promessa é fiel. Quer o nosso coração esteja seguro, quer ele esteja em frangalhos, quer nós estejamos com a posse das nossas faculdades, quer nós estejamos enfrentando um momento, irmãos, de tensão atroz, no poço mais profundo de depressão, quem sabe, ainda assim, você jamais decairá desse lugar que Deus garantiu a você. E Paulo olha para isso e diz, sim, que nós possamos te louvar, Senhor, porque ainda que, enquanto peregrinos, estejamos caminhando pelas ruas, pelas avenidas de Campina Grande ou quaisquer outras cidades, o fato é que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos dá provas de que de fato nós estamos completamente seguros no sacrifício de Cristo. E as mais belas dessas provas nós encontramos em Romanos capítulo 8. Você está vendo que ele é o Everest de fato? Pois bem, há 5 provas de que nós estamos completamente seguros em Cristo Jesus em Romanos capítulo 8. E que por causa disso nós devemos louvar a Deus. Provas que nós conseguimos enxergar em nossa vida, que nos dão a certeza de que de fato nós compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada e por causa disso estamos seguros em Cristo. A primeira prova é a inclinação do Espírito. Se você, assim como o apóstolo Paulo, pode louvar ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem te abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, você, em primeiro lugar, se inclinará para as coisas do Espírito. Quem é aquele que está seguro em Cristo? Quem é aquele que nasceu de novo? É aquele que se inclina para as coisas do Espírito. Que quando vai namorar, namora para a glória de Deus. Que quando faz um noivado para a glória de Deus. Que quando se casa para a glória de Deus. Escolhe um curso superior para a glória de Deus. Trabalha em determinada empresa, se submete a determinado concurso, tudo isso para a glória de Deus. Tudo mais que ele faz ao longo do seu dia a dia, todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo tem a ver com a glória de Deus, porque ele tem o Espírito de Deus. Essa é a realidade de quem nasceu de novo. O pecado agora é um acidente. Não vive mais ele, Cristo agora vive, Cristo agora reina. Viver para essa pessoa é Cristo, morrer para essa pessoa é lucro. Tudo que ele almeja, tudo que ele aspira, tudo que ele mais deseja é viver para a glória de Deus. É a inclinação do Espírito. Mas em segundo lugar, essa pessoa não simplesmente se inclina para as coisas do Espírito. Há também aquilo que o apóstolo Paulo chamou de testemunho interior. Quando ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, isso é precioso demais. Homens poderosos dariam um braço direito para ter essa certeza. Esse testemunho interior, você já ouviu essa voz? Você já sentiu essa presença? Já lhe ocorreu
de que Deus estava bem pertinho de você, tão próximo que você poderia tocá-lo. É o testemunho interior do Espírito Santo, dado apenas aos eleitos, aos crentes, aos santos. Mas em terceiro lugar, há uma terceira prova. O fato de que as lutas do tempo presente não podem ser comparados à glória que nos aguarda no final. Perceba, quem nasceu de novo se inclina para as coisas do Espírito. Quem nasceu de novo possui o testemunho interior do Espírito. Quem nasceu de novo possui a certeza inafastável de que ainda que ele venha tombar no campo de batalha, chamado planeta Terra, quando seus olhos se abrirem mais uma vez, ele estará na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sim! No momento em que o dinheiro acaba, que os cereais faltam no armário, que você sobrevive, quem sabe, porque uma tomada está ligada numa máquina. Você olha para aqueles aparelhos e diz com a força do seu coração: ah, irmãos, as lutas do tempo presente não podem me separar da glória que me aguarda no final. Você olha para aquela máquina com aqueles barulhinhos e luzes piscando, e você diz: você não tem a última palavra. Você não decide nada. Eu estou seguro. Eu não tenho medo de você. Quarto lugar, nós temos a intercessão do Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém. Então Ele intercede por nós. Como? Ah, vocês sabem, não é? Com gemidos. Mas em quinto lugar, nós temos a certeza absoluta que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus. Paulo faz uma pergunta retórica em Romanos capítulo 8, verso 35. É uma pergunta dourada. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então agora nós vamos responder. Paulo olhou para os principais problemas da época dele. E de uma maneira exemplificativa ele colocou diante de nós. O que havia de tão grave na época de Paulo que talvez pudesse nos separar do amor de Cristo? Ele diz: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então ele diz no verso 38, está escrito no verso 38, você pode me acompanhar. Começa assim: porque eu tenho dúvidas de que nem a morte, é assim que está escrito? Porque talvez, quem sabe, nem a morte, é assim que está escrito? Não é assim, porque nesse ponto não pode haver dúvidas. Tem a ver com as nossas almas eternas. Jesus não brincou com as nossas almas eternas. Paulo não brincou com as nossas almas eternas. Eu, por minha vez, não posso brincar com as almas eternas de vocês. O texto é claro, e ele diz: porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poderes, ou altura, ou profundidade. Paulo vai mais longe e diz: nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, está provado. Nós temos motivos de louvar a Deus junto com Paulo, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E não há nada que nos faça decair dessa condição. Mas em segundo lugar, Paulo nos oferece o segundo motivo. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Que coisa preciosa, não é? Vocês percebem que eu estou sempre iniciando um motivo novo com o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é para você não esquecer, tá bom? Como eu falei, o texto é muito longo e Paulo quase que não toma fôlego. Ele diz que Deus é bendito e vai dizendo os motivos. Aí para você não perder o motivo, a gente vai sempre unir o verso 3 com o próximo motivo. Aí vai ficar fácil de compreender, tá bom? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, verso 4, nos escolheu nele. Ah, irmãos, aqui há a razão de todo o meu orgulho. Escolhido por Ele. Quando? Antes da fundação do mundo. Quando nada mais havia. Sem que nós fizéssemos absolutamente nada. Ele simplesmente nos amou. Que afirmação extraordinária. Você deve trazer essa afirmação bem próxima do seu coração.
no centro das suas emoções, para que nada possa roubá-la de você. Para que no momento de dor você possa ler para o seu próprio coração esse verso 4 e dizer para Ele: Ele me amou antes da fundação do mundo. E não apenas isso, Ele também determinou um projeto de vida para todos nós. Paulo diz nos versos 4 e 5, Ele nos amou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santo é aquele que é separado de tudo mais, é aquele que é consagrado. Irrepreensível é aquele que pode ser apresentado perante o Senhor. É aquele que não possui manchas, que não possui defeitos, é aquele que foi purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Atente para o fato de que aqui nós temos mais uma afirmação, tão retumbante como a afirmação de Romanos 8,35. De que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sim, irmãos, é uma afirmação. Nós não fomos enviados ao mundo para vivermos uma possibilidade. A nossa vida não está pautada em um termo ou uma condição. Se acontecer ou quando acontecer. A nossa vida está pautada sobre uma verdade absoluta. Ele nos enviou ao planeta Terra para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é extraordinário. Significa dizer que os crentes genuínos, serão santos e irrepreensíveis. Não importa quanto tempo leve, em algum momento essa ordem terá que se concretizar na sua vida. Se você de fato foi amado antes da fundação do mundo, se você foi escolhido nele, se você foi chamado para compreender a mensagem da cruz ensanguentada, essa ordem vai alcançar você. Eu não sei se com 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, mas em algum momento os meus de graça vão te encontrar. E eles vão fazer com que todas as barreiras e defesas do seu coração sejam estilhaçadas. E você compreenderá o amor de Deus que excede todo entendimento. E esse amor vai arrastar você como um rio poderoso. E assim como o rio, você não vai ter mais condições de escolher qual o teu curso, ou quais obstáculos você vai vencer, ou quando você vai estar descendo sobre cascatas e cascatas, ou fazendo curvas sinuosas. Ele vai ditar o ritmo, Ele vai dizer o caminho, Ele vai vencer os obstáculos e vai tornar você santo, vai trabalhar o seu caráter de tal forma, até tornar você irrepreensível, e Ele não vai abandonar você, até que Ele te transforme um varão perfeito, à plena estatura de Cristo Jesus, para a glória do nome dEle. Em outras palavras, Ele vai trabalhar em nós até nós partirmos para a glória, porque enquanto seres humanos nesse tabernáculo, nós nunca alcançaremos esse patamar, mas um dia nós teremos um corpo de glória, e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e com isso Ele estará satisfeito. Sim, irmãos, o nosso Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para vivermos um projeto extraordinário. Ele nos escolheu para trabalhar o nosso caráter, para mudar o nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar, de agir, a maneira com que nos comportamos, as roupas que usamos, tudo agora é projeto dele. Sim, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, e Ele trabalha em nós. Nós somos o povo mais feliz da terra. Irmãos, eu passei a tarde inteira pensando nesse texto. Fora os outros dias em que eu estive pensando nele, inventei de pegar um comentário do Lloyd Jones. Vocês sabiam que o Lloyd Jones escreveu 400 páginas desses 14 versículos aqui? Acaba comigo, irmãos. Passei ainda a tarde inteira escrevendo, só escrevi 6. Eu acho que eu já estou vendo na terceira ou na quarta. Poderia no final de um domingo à tarde olhar para a tela de um computador e dizer: que vida miserável a minha. Eu podia agora estar passeando com a minha família, tomando uma água de coco, eu podia ter passado a tarde dormindo, com um ar-condicionado ligado, ou fazendo qualquer uma outra coisa, mas eu passei a tarde inteira aqui, com livros abertos e lendo esse texto que foi escrito há sabe lá Deus quanto tempo, 2000 anos pelo menos, falando a respeito de cruz e de sangue, de renúncia, de mudança de vida. Irmãos, mas não foi isso que eu disse com o meu coração. Falei para Ele: que projeto extraordinário, Senhor. Quem foi o teu conselheiro?
Quem foi que te deu esse projeto? Quem foi que primeiro te deu para depois receber? Não há ninguém. Por isso, por Ele, para Ele e por causa dele. A Ele, pois, a glória. Se você foi chamado por Deus para que Ele se revele a você no domingo à tarde, você não tem ideia que vida extraordinária Deus te deu. Que vida extraordinária. Se eu tivesse 1000 outras vidas, irmãos, em cada uma delas eu seria um ministro da palavra. Deus teria que me escolher de novo, irmãos, para implementar na terra as insondáveis riquezas do sagrado evangelho de Cristo Jesus. Então vamos ao terceiro motivo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versos 5 e 6, que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Lembre que eu disse há pouco que não importa quanto tempo leve, em algum momento das nossas vidas, algo precisa acontecer para que a vontade soberana de Deus se realize. Você lembra disso? Que você tem que em algum momento da sua vida, de fato, iniciar esse projeto para se tornar santo e irrepreensível. Por que é que nós afirmamos isso com tanta certeza? Ora, por causa desse terceiro motivo aqui. Porque Ele nos predestinou para Ele. Ele nos predestinou para Ele. Eu amo essa palavra, predestinação. Ao longo dos séculos tem sido motivo de disputa. Alguns olham para ela e sorriem, outros olham para ela e choram. Eu olho para a palavra predestinação e faço as palavras do Lutero que diz: ela me é amada e muito digna donzela. Que palavra bela. Predestinação. O que significa? Significa que desde antes de você tomar conhecimento de que há um Deus Todo-Poderoso, que os meios de graça já atuavam para alcançar você. Não sei quanto tempo você viveu sem conseguir compreender a beleza da cruz ensanguentada, quantos percalços sofreu, quantas lágrimas derramou, quantas pessoas magoou, quantos livramentos você recebeu. Talvez você se achava a pessoa mais desvirtuada, com a vida mais quebrada, aquele pecador mais vil, cuja graça jamais alcançaria. Não sabia você que a todo tempo os meios de graça estavam trabalhando como uma espécie de grande conspiração, liderada pelo Todo-Poderoso, que finalmente culminaria naquele grande e belo dia em que você se sentaria numa igreja semelhante a essa, quem sabe. E um pecador semelhante a mim estaria, com as suas falhas e limitações, expondo as sagradas palavras de Cristo Jesus, e nesse momento o Espírito Santo iluminou você, e levou você até o Calvário, e você viu todo o sangue que foi derramado, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Tudo que você viveu contribuiu para esse momento, para tornar você a pessoa que você é. É o que Paulo está dizendo aqui: predestinados para Ele, criados para Ele. Pessoas que viveriam achando que estavam no controle, pessoas que viveriam achando que tomavam as decisões, pessoas que achavam que de fato eram senhoras do seu próprio destino, não sabia que chegaria o dia em que essa graça os tornaria filhos, predestinados para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você pobre pecador que usa traduções como a NVI, como a NVT, você nunca vai ter o prazer de ler segundo o beneplácito da sua vontade. Só aqueles que usam a revista atualizada. Essa grande conspiração, os meios de graça atuaram para que nós um dia nos tornássemos filhos. Que coisa preciosa. A maneira com que Ele nos guardou nos locais mais áridos em que nós um dia estivemos, todos os livramentos que Ele nos deu, tudo contribuindo para aquele grande dia
em que nós não resistiríamos mais e finalmente nos colocaríamos na presença dEle, reconhecendo que apenas Ele é Senhor. Que projeto extraordinário! Ah, irmãos, foi para isso que nós nascemos, para um dia nos tornarmos filhos, segundo a sua vontade que é soberana. O que significa a expressão beneplácito da sua vontade? No grego é só uma palavra, eudokia, aponta para uma vontade que é soberana. Você foi adotado porque Ele quis assim. Você não contribuiu com absolutamente nada. Na verdade, você não tem nada. Se Deus tivesse que te adotar por algo que você tem a oferecer, meu irmão, mas de uma maneira que não há pregador que consiga colocar em palavras, Ele amou você. E fez com que o filho dele sangrasse por longas horas para trazer você de volta para casa, segundo o beneplácito da sua vontade. Dá para colocar numa moldura e colocar na sala de casa, não é? Segundo o beneplácito da sua vontade. Só para explicar a todas as visitas, né, o que significa beneplácito da sua vontade. Quarto motivo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, versos 7 e 8, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria. Quarto motivo que Paulo nos dá para louvar a Deus: o fato de nós termos sido redimidos. Você percebe que Paulo está caminhando de doutrina em doutrina? Salvação, justificação, redenção. Pois bem, redimir é livrar o pecador por meio do pagamento de um resgate. O que significa? Significa que o salário do pecado é a morte. Significa que a alma que pecar, essa morrerá. O pecador deve morrer. A pergunta teológica aqui é: como é que Deus satisfaz a sua justiça ao lidar com o pecador? A resposta teológica é: matando. Só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Qual era o preço devido para que Deus viesse a fazer as pazes com você? Era simples, era só Deus te matar e depois te condenar eternamente ao inferno. Aí Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não fez isso conosco, pelo contrário, Ele encontrou outro meio para pagar a nossa dívida. Qual foi o meio que Ele encontrou? Ora, irmãos, foi através da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Quem deveria morrer? Você, eu. Quem morreu em nosso lugar? Jesus. Sobre quem foi cobrado o preço? Jesus. Quem pagou a dívida? Jesus. Quem morreu? Quem sofreu? Quem foi, irmãos? Foi Jesus. Então você concorda com Paulo que esse é o motivo de louvor? Você pode fazer coro com ele e dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção, no qual nós somos livres, no qual o preço que nós devíamos é pago, no qual nós somos perdoados, por causa de quem a ira de Deus é afastada de sobre nós. Bendito seja esse Deus, louvado seja o nome dEle. Que verdade preciosa! É por isso que nós somos os herdeiros da cruz. É por isso que a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, porque toda a graça de Deus é derramada sobre pecadores que não merecem isso, por meio da cruz. E não importa quantos pecados você cometeu, filho de Adão, a palavra diz: onde abundou o pecado, como é bonito. Quinto motivo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versos 9 e 10, que nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Que palavra bonita! Que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos desvendou o mistério da sua vontade. Paulo nos diz qual é o mistério. Ele diz:
O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Colossenses 1:26. Agora, todavia, se foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, qual é o mistério de Deus? O mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Descortinado. Tudo o que você precisa para a saúde eterna da sua alma e para a sua bem-aventurança pelos séculos dos séculos é Cristo. Bem-aventurado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revelou o Filho. Não existe amor maior que esse, irmãos. O fato do Deus Pai nos ter revelado o Deus Filho, o desejado de todas as nações, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um dia os nossos olhos o verão. A beleza de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Paulo está dizendo: eu te agradeço, Senhor. É o quinto motivo de agradecimento. Eu te agradeço, Senhor, porque tu nos revelaste teu Filho, e no teu Filho a expressão exata do teu ser. E ele fez isso gratuitamente, segundo o beneplácito da sua vontade. Sexto motivo, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 11. No qual nós fomos feitos herança. Aí a palavra aparece mais uma vez, a palavra que eu amo. Predestinados. Para quê? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso 11 é a prova inafastável de que a minha vida e a sua vida, para a glória de Deus, precisam dar certo. Porque se a minha vida e a sua vida não der certo, vai ser a primeira vez na história que Deus falhou. Não é possível, né, irmãos? Claro que não é possível. Até agora, Paulo esteve nos dando motivos pelos quais ele louvava a Deus. Esse é o último motivo. O último motivo de louvor que o apóstolo Paulo nos apresenta é que nós fomos feitos herança de Deus. Em outras palavras, aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário precisarão estar na glória, senão Deus terá falhado. E Paulo diz isso, que essas pessoas estão tão seguras disso, de que estarão com Deus na glória, porque elas foram predestinadas segundo esse eterno propósito. Em outras palavras, você está vivendo um projeto cósmico. Você sabe exatamente de onde você saiu, onde você está, e você sabe, para a glória de Deus, para onde você vai. Por quê? Porque você foi predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ele te predestinou para ser a sua herança. Que coisa preciosa, não é, irmãos? Eu quero acreditar que Paulo não poderia ter começado o mais belo documento de todo o Novo Testamento com outras palavras. 6 motivos pelos quais todos nós podemos louvar a Deus. Nós podemos louvar a Deus porque Ele tem nos abençoado. Nós podemos louvar a Deus porque Ele tem nos escolhido nele. Nós podemos louvar a Deus porque Ele nos predestinou para Ele. Nós podemos louvar a Deus porque nós fomos redimidos nele. Nós podemos louvar a Deus porque Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Nós podemos louvar a Deus porque Ele nos fez a sua herança. Como Paulo termina, ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
6 motivos de louvor e adoração a Deus, nós já passamos por todos eles. Qual é a única aplicação que Paulo faz nesse texto? Ora, está no verso 12. Depois que ele diz todos os motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus, ele diz o motivo pelo qual Deus nos deu esses motivos. E não foi outro senão para que nós sejamos para o louvor da sua glória. Assim como Jó, que viveu para o louvor da glória de Deus. Certa vez Deus disse: vistes o meu servo Jó? Mas agora ele pode dizer: vistes o meu servo Danilo, e Rumenig, e Laninha, e Nádia, e Michel, e Renara, e tantos outros. Por quê, irmãos? Porque a semelhança de Jó, como isso é magnífico, nós também fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E Deus tem orgulho de nós, porque nós somos os seus filhos. Que pai não se orgulha do seu filho em condições normais? Claro que ele se orgulha. Mas não apenas nós que já compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada, até aqueles que um dia ainda compreenderão. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, aqueles que estão sendo evangelizados agora, depois que vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha como Paulo termina o verso 13, também foram selados. É como uma carta que o Espírito Santo fechou, endereçou e selou. Será que essa carta vai errar o destino? É por isso que eu sou a pessoa mais feliz da terra. E você também. Porque nós não temos mais inimigo à altura. Tudo foi consumado na vitória do Calvário, irmãos. Tudo. Tudo decidido. E esse Espírito Santo se tornou o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Sabe o que significa? Que Jesus nos deu a sua palavra, e para que nós tenhamos certeza de que Ele vai cumprir, Ele fez assim como você faz no banco quando pega um empréstimo. Você não dá um penhor? É a prova de que você vai voltar lá para resolver a demanda, para cumprir a palavra, para saldar o que você prometeu. Da mesma forma é o Espírito Santo em nós. Ele nos deu o Espírito como prova, como penhor de que um dia Ele vai voltar. E o meu Deus não mente, não, é por isso que Ele é Deus, Ele não pode mentir. Ele já me deu o Espírito Santo, eu tenho todas as provas, irmãos. Romanos capítulo 8, escrito sobre as tábuas de carne do meu coração. E eu creio que Ele vai voltar. Ele vai. E tudo terá valido a pena. E eu creio que essa é a esperança do seu coração também. Amém?